abordagem, sim, visualmente às vezes tu consegue identificar um adolescente. E aí o procedimento vai se tornar normal como está escrito na cartilha ali. Porém, o que acontece quando há o ato infracional ali a gente vai ter que identificar o encaminhamento, para qual órgão responsável vou encaminhar aquela demanda. Porque, tá, eu vou fazer a atuação de trânsito nas questões previstas ali da ocorrência, mas no ato infracional vai ter que ser tratado de maneira diferente por questões de adolescente, né? Primeiramente, ele está com um responsável, se sim ou se não. Se sim, aquele responsável, vamos dizer que ele trouxe para si a responsabilidade de entregar o veículo a um menor de 18 anos que não tenha habilitação, que não possa dirigir. Então, ali já configura o primeiro responsável pelo crime que foi cometido nessa questão. Caso não venha a ter um responsável maior de idade, um pai ou uma mãe, para dar continuidade a esse ato infracional, a gente precisa encaminhar a autoridade policial ou a autoridade competente da cidade que vai lavrar o ato de infração, no caso, né? Que vai decidir, primeiramente, se aciona o Conselho Tutelar ou se chama os pais ou responsáveis. Porque existem entidades no município que fazem a proteção integral. Porque o Estatuto da Criança, quando ele foi criado em 1990, ele deu a origem da criação dos conselhos tutelares e dos conselhos de direito. Esses conselhos, a maioria dos municípios tem. Aqui em Quaraí a gente sabe que tem a eleição, tem os 5 membros que estão reunidos lá, que fazem um plantão 24 horas para atender todos os tipos de demanda. Então, num caso de um adolescente que está cometendo um ato infracional, é acionado o Conselho Tutelar quando não há uma responsabilidade. Então, a tutela daquele momento, naquela questão específica, vai ser através do órgão defensor da criança e do adolescente, que é o Conselho Tutelar. Na falta do Conselho Tutelar, existem dentro da assistência social, no SUAS, o CRAS e o CREAS. Nessa demanda específica, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, vai trazer um responsável, que seria um assistente social, para acompanhar essa demanda, para que nenhum direito desse adolescente seja violado nas questões legais que estão previstas dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. Essas demandas, quando vocês forem atender no trânsito, elas vão ter um tempo maior do que as ocorrências normais que vocês atendem. Por quê? Porque ela deve ser encaminhada à autoridade policial em 100% das vezes. Claro que a gente vai ter que identificar ali se o adolescente ele cometeu algum risco à vida de outra pessoa, qual foi o tipo específico de crime que ele cometeu ali, né? A autoridade policial ela vai ter que verificar qual é o crime que vai ser imputado àquele adolescente. Porém, as testemunhas do ato ou o agente fiscalizador, no caso, que está apresentando aquela demanda, vai ter que acompanhar na sua totalidade a ocorrência após a ser entregue à delegacia. E tem vários procedimentos, né? Procedimentos de testemunhas, deixa eu lembrar um termo específico lá na delegacia, as oitivas, quando vocês têm que prestarem esclarecimentos do que aconteceu, fazer. E às vezes vocês mesmos são os próprios denunciantes daquela situação, né? Os que fazem a boletim de ocorrência. A autoridade policial é ela que vai escutar essa demanda e vai decidir se vai encaminhar aquele adolescente para os pais ou, dependendo do crime que ele cometeu, ficar detido ali por até 24 horas, que é o que está previsto na legislação. Ele pode ficar até 24 horas no poder da polícia para ser encaminhado.
desde que esteja todos os seus direitos ali não violados, no caso. Por isso, os órgãos de proteção precisam estar presentes para que até essa tomada de decisão seja propriamente efetivada. Vamos dar continuidade ali. Um menor, ou melhor, o adolescente, quando ele é surpreendido em flagrante em ato infracional, ele pratica esse ato como toda conduta descrita como crime ou contravenção penal. E ele será encaminhado à autoridade competente, como eu já falei para vocês, a polícia. No caso, uma delegacia especializada. Aqui com a gente não tem uma delegacia especializada, então seria uma delegacia comum, como a nossa. Ali a autoridade policial, que vai estar representada pelo delegado ou por quem estiver no plantão, né? Ele vai verificar se o ato foi praticado com violência ou com grave ameaça à pessoa. Existem vários exemplos de infração, né? Que é roubo, furto, sequestro, enfim. Mas aqui, especificamente, nós vamos trazer o que vocês vão trabalhar, que é dirigir sem habilitação, no caso menor não tem como fazer habilitação, dirigir alcoolizado, ou algum acidente, algum crime que venha cometer, atropelamento de alguma pessoa, bom, vários outros que vocês podem vivenciar aí em relação a menor infrator ou adolescente. Aí vamos verificar primeiro se o ato foi cometido com grave ameaça à pessoa. Então a primeira identificação que na abordagem que vai ser feita lá tocou o plantão acionado. Vocês chegaram lá, vão identificar qual é o tipo de ocorrência e se foi cometido a grave ameaça à pessoa. Se foi cometido, qual o caminho que vai ser tomado? Tá. Bom, a gente já comentou antes, que é apresentar essa demanda para a autoridade competente e policial que vai tomar as decisões. Mas se não houve a grave ameaça à pessoa, aí vai ser tomado outro rumo. Porque aí, no caso, a autoridade competente ali do ato são vocês. E aí vocês vão poder discernir se vão entregar aquele adolescente aquela demanda para o Conselho Tutelar ou para os pais ou responsáveis, dependendo se não for algo uma intervenção, né, que seja grave, vocês podem sim entregar essa criança para os responsáveis. O que não pode é a liberação dele sozinho, sem um encaminhamento, sem alguém assinar por aquela liberdade prometida. No caso, a criança também pode simplesmente vazar o adolescente. Claro, tem essa questão. Aí não tem o cara fazer. E pode ter momentos assim que pode pegar a criança e aí leva ela até os pais, leva até os custeiros dela e entrega. Se ela não cometeu nenhum crime grave, uma coisa assim, sem ameaça, sem... Mas vocês vão, é que nem eu digo assim, ó, a gente sempre tem que passar não o problema, mas passar adiante para o outro responsável as questões que podem vir a serem depois penalizadas. Um exemplo. Crime de dano, tipo, uma criança está tirando pedra no carro, aí você vai no ponto. Vai ter que chamar a autoridade policial, porque tu não vai poder fazer nenhuma punição no ato ali para ela, mas ela está cometendo um dano. A autoridade policial vai discernir se ela vai ter que ressarcir, se a família vai ter que ressarcir aquele dano que foi feito ou não. Pelo termo circunstanciado, né? Isso, tem dois tipos. O termo circunstanciado vai fazer com a autoridade policial caso ele cometer a infração que nós falamos agora ali, ou pode fazer o boletim de ocorrência, simples. Mas aí o que acontece? Esse boletim de ocorrência e após a liberação, ele tem que ser encaminhado para o Ministério Público, porque o centro do nosso atendimento vai ser o Ministério Público, porque toda a infração cometida por criança e adolescente, se vocês liberarem diretamente para os pais, vocês têm que encaminhar essa demanda para o Conselho Tutelar e até os pais para responsabilizar esse encaminhamento ao Ministério Público, ou vocês mesmos fazer um encaminhamento ao órgão competente. No caso,
vocês têm a questão de, na hora, ter apresentado a autoridade policial, porque aí os encaminhamentos já vão ser feitos de forma automática. Caso vocês disserem que não preciso, vou liberar porque não aconteceu nada de grave. Liberei, peguei os dados, mas automaticamente esse relatório que vocês fizeram, ele tem que ser apresentado em algum órgão competente para que o Ministério Público tome conhecimento para fazer o atendimento posterior daquela criança ou adolescente. Porque como diz na legislação ali, eles, toda criança e adolescente, eles têm os direitos, direito à saúde, à educação, todas aquelas questões que na Constituição já estaria previsto, mas no Estatuto eles são mais debatidos, vamos dizer assim, de forma mais específica, né? E aí no caso de intervenção que vocês vão fazer ali, vai precisar de um acompanhamento, porque toda a infração ela tem que vir com uma... a retaliação seria uma maneira errada de falar, mas ela tem que ter uma contravenção, no caso da criança e adolescente, que são vários. No caso de grave situação, ela pode vir a ter que pagar serviço comunitário. Outras questões, ela pode ser apreendida por até 45 dias e depois ser ressocializado dentro da sociedade através do CRES, que eu falei para vocês, que é um serviço de assistência social, acompanhado por psicólogos e equipe técnica, como advogados, assistente social e psicólogo. São os três, e pedagogo, que são os quatro profissionais que a criança e a adolescente ela tem esse direito, por lei específica, passar. Mas isso por várias intervenções que elas vivem, entendeu? É diferente de um adulto cometer um atropelamento e vir a falecer alguém naquela situação. É totalmente diferente de um adolescente fazer isso. E até às vezes a gente acha um pouco injusto a forma que é tratado. Por exemplo, uma pessoa com 19 anos faz, uma de 17 faz a mesma coisa, o tratamento é totalmente diferente. Um pode pegar uma prisão e ficar guardado não sei por quanto tempo pelo ocorrido, o outro pode ficar apenas 45 dias e aí tem que ser... No pior das hipóteses até os 21. Tudo depende, tudo é questão da legislação que está no parâmetro. Só que aí vocês vão identificar, não tem como a gente tomar as dores também, né? Às vezes a gente fica com essa pequena revolta, assim, porque 2 pesos e 2 medidas em relação a adolescente, principalmente. Mas é o que está previsto, né? A gente só tem que fazer o que está escrito e cumprir a lei. Tá. Aí ali, ó, se sim, se ela cometeu algo grave contra a outra pessoa, vai ser lavrado o auto de apreensão do menor, junto à autoridade policial, e vocês vão encontrar no artigo 173 do ECA essa questão do auto de apreensão de menor. Que aí vai gerar o termo circunstanciado e vai gerar todas as outras questões de encaminhamento do Ministério Público. Foi praticado sem violência a situação da infração ali, aí vocês vão poder optar em entregar à autoridade policial, que vai decidir se ela vai lavrar o auto de apreensão ou se vai fazer o boletim de ocorrência circunstanciado normal, aquele de praxe que só vai a testemunha, encaminha ali, já estão todo mundo liberado. Só que o que acontece? Quando eu estava no conselho, essas demandas que fazem e não são chamadas do conselho tutelar, ou os pais, ou alguém, sei lá, se apresentou como responsável. Esse BO aí ele já é mais leve, digamos assim. É só o registro comum, né? O Sim. boletim de ocorrência comum, que só foi feito o registro por cargo de consciência ali, para dizer que não houve nada assim de grave. Mas que aconteceu alguma coisa. Mas vai para dentro da Polícia Civil ser encaminhado a algum órgão competente. Geralmente eles encaminham direto ao Ministério Público para tomar conhecimento da infração. Aí o promotor ele vai decidir se vai penalizar os responsáveis daquele adolescente ou não. Por exemplo, alguém citou a questão de patrimônio público, ou não foi privado, né? Mas vamos dizer que foi um dano a patrimônio público.
vai ter que ser ressarcido, é um crime e foi cometido por um adolescente. Vai ser chamado os pais do Ministério Público, ser responsabilizado, e esse encaminhamento vai passar essa demanda para o Conselho Tutelar para seguir dando acompanhamento àquela família. Aí a cada 15 dias o Conselho Tutelar tem que fazer visita, tem que ver o que aquela criança adolescente não tem nenhum outro direito violado. Por que eles fazem tudo isso? Porque eles acreditam que todas as intervenções, as infrações que são cometidas por criança e adolescente, ela tem um fundo, uma raiz social. O que acontece? Isso é mais para a questão de furto, de roubo, dessas coisas. Quando é questão de trânsito é diferente, porque às vezes é um acidente. Tá? Às vezes ele teve a intenção ou assumiu a responsabilidade quando pega um carro sem habilitação, ou quando está acima da velocidade, ou quando bebe e ingere bebida alcoólica, então ele está assumindo a responsabilidade. Só que como ele é menor de idade, outra pessoa vai ter que assumir a responsabilidade por ele. Mas no caso de furto, no caso de alguma outra questão, o que acontece? Existe alguma razão social para isso. Então, por isso que os conselhos e as entidades protetoras, protetora é uma maneira feia de falar, mas as entidades de direitos, elas precisam acompanhar para tentar entender o porquê leva aquele adolescente a cometer esse tipo de irregularidade, de infração dentro da sociedade. E aí existem as políticas públicas para que essa criança ou esse adolescente venha a ser recuperado para que não cometa mais. Claro que a gente já foge um pouquinho das questões do trânsito de vocês, mas é bom para vocês entenderem como funciona todo o sistema de garantia de direitos. Entendeu? E por mais que a gente ache que ele é um pouco falho, dentro da legislação no papel ele é muito bonito e muito... parece que ele é super acessível. Mas se vocês forem ver aqui uma cidade como a nossa, de 22 mil habitantes, que deve ter uma porcentagem de adolescentes bem alta, se cada um cometer uma infração, quantas demandas vai chegar a um órgão de direito que tem apenas 5 membros para poder acompanhar toda essa demanda na sociedade? Então, o ideal seria que todos os atos infracionais de todos os tipos fossem encaminhados, tivessem advogados, psicólogos e assistentes sociais à disposição para discernir sobre cada caso. Mas a gente vê que no papel é uma coisa e na prática é outra. Na questão de trânsito, vocês vão ver também, a gente tem 20 e poucos mil habitantes, deve ter um número extraordinário de carros nesse município, mas a gente tem uma demanda de quase 60 mil do outro lado, que vem fazer compra todos os dias aqui, vem no comércio movimentar. Então, vocês vão estar entre 10 agentes, mais ou menos, 8? E vão trabalhar em escala de serviço, não vão estar todos à disposição. E vocês vão ver que vai ter muitas infrações que vão ser cometidas durante todo o tempo que vocês estiverem ali e que não vão ser vistas, não vão ser plotadas, não vão ter... Por quê? Porque a demanda dos serviços é maior do que a capacidade e a quantidade de efetivo que a gente tem. E isso não é só com vocês, é com o Conselho Tutelar, é com a assistência social, é com a polícia militar, com a civil, com todos. Essa é a nossa realidade aqui no nosso país hoje em dia. Talvez em alguns outros lugares, outras cidades, possa ser diferente, mas aonde eu já tive a oportunidade de ir e conversar com outras pessoas, eu não vi ainda um modelo padrão de atendimento, assim, de como a prática está junto da teoria. Não sei se vocês têm alguma experiência, alguma outra coisa, podem até compartilhar comigo, mas é difícil. Provavelmente não. No caso, o ECA também abrange a nacionalidade uruguaia. Aí é outra situação bem específica aqui para a nossa cidade. O que acontece na prática aqui quando um infrator adolescente vem do outro país? Ele vai ser apreendido até 24 horas dentro da autoridade policial, que vai informar o Ministério da... Deixa eu lembrar, dos Interiores, acho que de Relações, isso. E vai acionar o consulado. Tá? Porque o que acontece? Quando essa criança, adolescente,
encaminhada por um responsável do Conselho Tutelar. Chegar até o consulado, aí ele vai estar numa área que a gente chama de área internacional. Aí ali ele vai ter os seus direitos de cidadão uruguaio dentro do nosso país. Mas no consulado, dentro da delegacia, ele vai cumprir a nossa legislação e não vai ter o amparo de todas essas questões que a gente tem, porque a gente não tem como legislar algo contra aquele interventor, agora me esqueci a palavra, infrator. Mas o que acontece aqui, às vezes, que talvez eu ainda não sei dizer para você se é certo ou errado, mas eu já vi acontecer. E o que acontece? A autoridade policial entrega ao Conselho Tutelar, que pega a sua viatura e faz, leva ele até o país vizinho, entregando a autoridade policial de lá, que identifica os pais e faz todo o procedimento de entrega. Eu considero esse tipo de intervenção errado, porque se acontecer alguma coisa no deslocamento dele daqui até lá e não foi apresentado para o Ministério Público, toda aquela questão, a responsabilidade é de quem está assumindo aquele menor aquele adolescente até o país vizinho. Então, para mim é considerado errado, mas já vi acontecer. O certo, na minha opinião, seria entregar ao consulado. O mais comum é esse que falou. A prática é assim, pegou o menor roubando ali no supermercado uma garrafa, vai lá, a autoridade policial pega e leva para a delegacia. Não tem ninguém por ele aqui. O que o indicado é falar com o consulado para que o consulado motive a autoridade policial deles para identificar um pai responsável. Aí sim eu poderia dar uma carona naquela pessoa e ir lá buscar ela e ela se responsabilizar pelo filho. Mas também acho errado ter que ir lá fazer isso. Sim. Mas o que acontece? Esses casos demoram muito, como eu falei, a gente tem até 24 horas para ficar dentro da delegacia tentando resolver aquela situação. Mas ninguém quer ficar 24 horas ali para resolver. Então, acontecem esses erros de atendimento que nunca veio a ter uma interferência. Mas é que nem eu digo para vocês, se eu pego a minha viatura e estou atravessando a ponte e cai a ponte, eu caio com aquela criança, acontece um acidente, alguma coisa, eu estou assumindo a responsabilidade, porque eu fui lá e assinei o termo circunstanciado e levei ele para entregar para o pai ou para a mãe. Mas é uma boa colocação essa questão dos uruguaios, porque, claro, vocês vão passar, que nem eu digo, vocês vão fazer o atendimento, vão fazer o registro e vão passar adiante o problema. Lavaram as mãos, fizeram a parte de vocês e pronto. Mas é bom saber como é o restante do atendimento, porque quando acontecer alguma coisa, todos que passaram pelo atendimento vão ter que prestar esse esclarecimento. E eu digo isso com propriedade, porque eu fiquei 8 anos de conselheiro e faz 2 anos que eu estou na empresa, acho. 2 anos. 2 anos eu não sou mais conselheiro tutelar. E até hoje eu tenho que ir no fórum para dar depoimento de casos, passar por situações, às vezes, constrangedoras, porque no caso, às vezes, muitos dos casos que acontecem ali, tu que é o que apresenta, então tu é o denunciante. E aí tu tem que ficar frente a frente com algum abusador, com algum outro tipo de crime, então às vezes acontece. Aqui em Paraí existia muita, fugindo um pouco do assunto, mas dentro da legislação, questões de adoção. A adoção aqui em Paraí é uma prática sem nenhuma legislação ali. Chegava, a vizinha queria dar o filho, ela entregava para o outro, passava um tempo, registrava, o fulano do cartório era amigo do ciclano, o outro era aquilo, e aí não se tinha não fazia algo correto. E aí quem queria adotar e fazer o procedimento, que aí o fórum, se cadastrar, passar por todo o treinamento e conseguir uma criança, nunca conseguia chegar a sua vez de adotar uma criança. Aí quando eu fui conselheiro tutelar e pela falta de experiência e pouca idade, eu comecei a querer fazer tudo que era dentro
da lei. E aí a gente vai pegando muitas inimizades com as pessoas. Mas fulano é assim, cria o filho desde não sei o que, ciclano é assim. E aí tu acaba, até tu mudar a realidade dessas pessoas, tu acaba sofrendo retaliações no próprio trabalho por fazer o certo. E isso vocês vão ver na atividade de vocês também. Porque vocês têm uma legislação de trânsito a seguir. Vocês vão fazer abordagens que as pessoas não vão gostar. Porque todo mundo acha que está fazendo o certo. Às vezes aprenderam, às vezes são pessoas que têm pouco tato para conversar contigo. Então por isso que aqui em Paraí parece que as leis são totalmente diferentes do que... É terra sem lei, na verdade. Não, né? parece que tem pessoas que estão acima da lei. E aí, tu mudar a realidade é muito difícil. Não se acha, né? Não, mas todo mundo fala que é terra sem lei. Não, a terra dos coronéis. E que nem eu falei, eu tinha pouca idade quando eu comecei no Conselho Tutelar, então a primeira coisa que falavam era que eu não tinha experiência, que eu não sei o que eu estava inventando fazer, ou estava caçando as pessoas para... Eu tive um problema até religioso dentro dessas questões, numa abordagem, porque a família que era da criança que foi adotada eram bem religiosos e eles colocavam que eu era um elemento do mal que veio retirar aquela criança ali da família e não sei o quê. E aí faziam cultos e botavam meu nome e rezavam pra mim e não sei o quê. Era uma macumba pra quê? Não, mas era um evangélico. Eu era o elemento do mal lá que veio. Mas tá, isso aí é normal. Joga o que é que tu vai matar nas costas. Inimigo. Eu tenho um mato. E, bom, a gente parou ali. Tá, outras questões que vão surgir. Mas ocorreu na madrugada essa ocorrência. Vocês vão ter plantão agora de noite, parece que é princípio, né? Tá, e aí o que eu vou fazer aconteceu de madrugada? Quem é que vai me atender? O Ministério Público, a polícia vai estar ali, mas o Ministério Público vai atender para fazer esses encaminhamentos. O Conselho Tutelar, será que vai estar ali? Eles têm plantão de juízo também, né? Tem que ter, deveria ter. E tem que tentar até o último segundo, porque que nem eu sempre falei para vocês. Vocês têm que passar a situação adiante, tudo certinho, encaminhado, para que depois, no outro dia, quando tu sair de plantão às 7 horas da manhã, 10 horas já estão te ligando de volta, olha, aquele ficou para trás, aquela demanda para resolver o que tu fez com aquele fulano, ciclano. Ou se não, um exemplo assim, tomara que nunca aconteça, mas aconteceu um pequeno acidente ali, a criança bateu a cabeça, alguma coisa ali. Não foi feito nada, não foi encaminhado para o hospital, não foi encaminhado para o Conselho Tutelar, não foi encaminhado para ninguém. Aí a criança foi lá, foi dormir e não acordou mais. E aí, qual foi o procedimento? Não encaminhou, mas não fez, né? Fiscal. Chama a ambulância. Qualquer coisinha assim, caiu do lado de bicicleta, assim, Eles que vão dizer se é grave, se não é. Às vezes, Procurar tirar sempre, não é tirar, né? Mas Tirar. acaba sendo tirar a responsabilidade de uma coisa que nós não temos como ser responsável. Por exemplo, bateu a cabeça. A gente não tem como saber se houve uma concussão, se houve um dano cerebral. Ficar quieto ali, não se mexer, não só se fechar a mexer, é um rua. sentimento padrão. Procedimento padrão básico, né? Sempre fazer o mínimo básico. mas é que às vezes dá vontade assim, meu serviço acaba às 6h50, deu um acidente. Não, foi nada. Aí olha assim, vocês esperam que tem hora que tá vindo assim. Não, mas daí é hora disso. Não, mas vai ter situações. Tem Que prever todas elas, assim, Bem na hora de ir embora, vai. E sempre prever para mais, nunca para menos, porque Sempre na dúvida, chama você de lá. chama o Conselho Tutelar, que aí eles vão assumir responsabilidade. E eles têm que saber também, porque eles foram eleitos para isso, né? Então tem que ter a mesma capacitação que vocês passam, eles têm que passar. Uma pergunta que eu tenho, que na verdade você vai seguir até mais para o que é antigo.
aqui vocês têm um telefone que seja daqui que fica com a viatura, Sim. e ali tem todos os plantões, A gente tem o telefone que a gente liga direto para o hospital, que não liga, porque senão se tu ligar para o SUS mesmo, ou pro... Cai na central. Tem que cair na Cai na central, fazer todo aquele trâmite. daí a gente já tem o número direto do hospital que a mulher já passa para cá, Para ambulância. para ambulância. E já chama direto. Já Para esses Aqui nem o conceitos telefone da tutelares, polícia vai poder, essas ó. coisas tem. Nós temos contato de todo mundo. Tem tudo salvo ali. Tudo salvo. E esse- Dos animais, do conselho Da tutelar, fiscalização, da Ministério fiscalização. tudo. E esse telefone fica nos veículos. Fica no veículo, sempre com quem está de serviço. Um fica ali responsável. Normalmente quem não está dirigindo vai controlando o celular. Tá. Eles trabalham com WhatsApp também, não? Com o WhatsApp também. É o mesmo procedimento. Sempre vai você- tocar o celular, sempre tem alguma coisa acontecendo. Você deve ter acaba sendo. O carro numa garagem, Mas fio que sempre pode caiu, acontecer uma situação adversa. mulher que está apanhando. Aconteceu já 2 vezes com nós, já. Porque o que acontece? Como Serviço. todo mundo trabalha hoje em dia como um colegiado, porque todo mundo depende do outro. E às vezes acontece, deixa eu no conselho tutelar, muitas vezes chamaram questões de crime que só a polícia podia resolver. E essa questão do celular, não sei, é um aparelho que pode falhar a qualquer momento. Eu já tive uma situação dentro do conselho tutelar que era um sequestro. A mãe estava com a polícia e ela precisava do conselheiro para ajudar nas negociações, porque o pai estava disposto a entregar, mas ele estava ameaçando se tirar a própria vida e levar o filho junto, toda aquela situação. Não tocou, estava no silencioso, não sei o que aconteceu, que não tocou quando ele foi da plantonista. Mas, aqui em Guarani todo mundo se conhece, aí o brigadiano foi lá, bateu lá em casa assim, olha o que está de plantão, não, que ele não atende, não sei o que, ele pode nos acompanhar a situação, posso. Vou lá, subi na viatura e fui fazer o procedimento. Aí, mesmo dando plantão. Que às vezes não. Aí o que aconteceu? Conseguimos identificar o telefone da pessoa, a residência onde ele estava ligando, para fazer as ameaças, e aí o que o policial, é até uma situação errada, ele liberou a mãe para ir fazer a negociação e disse, agora tu desce e vai com ela. Aí, que nem eu falei, falta de experiência, é muito novo, tá? Com todo o gás, né? Vou lá. Aí eu vou pra esquina lá, ficar esperando assim, ver se alguém ia sair. E ela disse, não, desconto, porque ele tá armado, ele vai te dar um tiro, pelo seguinte, você dá de conta que tu é. Ou ele vai pensar que tu é meu amante, que tu tá comigo e quer. Ou ele vai pensar que tu é da polícia ou alguma coisa, e vai vir tudo. Aí eu já fui murchando. E já fui pensando, eu não tô de plantão ainda, vou tomar um tiro, eu estou indo no seco, né? Uma coisa interessante é de termos sempre esses contatos nos particulares da gente, né? Porque ontem mesmo, foi uma situação, eu cheguei em casa e vi lá embaixo um velho que estava estirado no chão, um outro velho levantando, velho, estava borracha levantando, estava levantando um pouco, e veio caminhando. Aí eu olhei assim, vim caminhando na minha, eu entrei, eu ia dentro da casa, a Bíblia foi pra garagem, ficou batendo, sabe a garagem aberta, né? Sim. Ela ficou batendo ali. E eu entrei e fui fazer um café pra mim, pra ela, fui preparar, passar café, fazer sanduíche. Daí com um pouco a mulher falou, pai, a ambulância tá na frente de casa. Eu, como assim? Não, vai lá, deu pra ver que eu saí na frente de casa, tava a ambulância, tava o Cometa, a irmã do prefeito, o Prego, a outra mulher que mora do outro lado da calçada, quase que na minha calçada, um pouquinho mais por cima da calçada, e veio estirar no chão sangrando. Caiu outro tomo ali, né? E aí eu fiquei com a consciência pesada porque eu poderia ter ficado cuidando, velho, né? Esperar com 5 minutinhos, deixar ele subir aqui pra ver se não vai cair de novo. E aí depois me levou, cara, eu não tenho de cabeça não. Você sabe quando acontece esse tipo de coisa muito da ambulância, da polícia? E eu não me lembro de cabeça. Às Se é 190, 191, qual? 193, Aumenta qual? da brigada. Às vezes a prática vai te dando experiência com essas De questões. ambulâncias, não sabia de cabeça, entendeu? Qual ligar mais tarde, estava tudo resolvido. Eu tive Mas uma aqui situação não é de ligar para a rodoviária federal, que eu nunca nem sabia o número. Mas não sei como assim surgiu. Posso fazer teu cadastro rapidinho? Na Polícia Rodoviária Federal, porque era um caso de. A gente pode enquadrar como sequestro, mas era um caso de adoção ilegal que estava sendo passado para outro município. E aí a gente não tem como atuar no outro município. A gente recebeu a denúncia, foi atrás, viu que saiu do hospital. Aí ninguém poderia acompanhar na faixa rodoviária federal. Eu consegui ligar para eles, eles conseguiram chegar até o carro, as características.
ver a situação que estava ocorrendo e reaver a criança que estava sendo entregue, né? Eu acredito que vendida, mas pelo inquérito foi que ela foi doada ilegalmente. Mas é isso. Algum outro caso assim que vocês tenham dúvida assim, que a gente possa debater ali? Um exemplo, vamos botar aqui, ó. O Pedrinho estava com 17 anos, com a sua motocicleta totalmente adulterada, empinando a moto. Né? Aconteceu com nós aí, o que nós fizemos foi chamar a delegada militar, né? Daí eles assumiram. Claro que a gente teve que ir na delegacia Para prestar. para tipo, ficar de testemunha ali, então, cara, o guri andava empinando, menor de idade, andava com a moto adulterada, não tinha habilitação, né? E ele estava empinando a moto, e sim, empinando, bagunçando ele, sabe? E só que ele não nós viu, nós estávamos na frente da igreja e a gente esperou ele estacionar. Quando ele estacionou e atravessou para ir no penal para pegar um trago, a gente foi, fechamos a moto dele assim, e ele pegou e veio ali ainda. Só que nós já tinha chamado o reforço já. Daí quando ele pensou, já estavam até nos cercando, na verdade. E daí chegou a brigada, né? E comparam com a brigada ainda. Você tem uma ideia. Então, para te ver o nível. De noite é complicadíssimo para trabalhar. Ali, trazendo para o lado já da empresa também, às vezes, situações da noite, a gente precisa chamar a brigada, a gente até tem que saber quando recebe uma denúncia e vai acionar, vai provocar a autoridade policial, porque até isso é questionável depois nos relatórios. Outro dia eu estava no central e vi pelas câmeras que estava acontecendo uma situação, e só que eu não tinha a clareza de se aconteceu ou não, se tinha uma arma ou não envolvida ali dentro do carro. Não tem como eu ver, a câmera não entra dentro do carro para enxergar. Mas no entorno do carro tinha uma movimentação estranha. O dono do bar ligou dizendo, afirmando que existia um cara armado dentro do carro. E pediu para ser provocado a polícia. Quando eu liguei para a polícia e passei as informações, falei, ó, é um informe de que existe essa e essa situação. A atendente talvez entendeu errado e achou que eu tivesse concluído que tinha uma arma realmente. E aí quando chegou e foi feita a abordagem, não se encontrou nada. Aí ligaram para lá, para tentar uma trancadinha ali, uma mijadinha daquelas, né? Olha, só provoca quando tiver certeza que tem alguma coisa. Eu estou passando uma informação que foi o dono do bar. E aí quando chegou no dono do bar, ele disse assim, não, mas eu não quero prestar denúncia, eu não quero fazer nada. E aí ele fez fazer um procedimento errado. Pum, aprendi com a situação, né? Nunca mais me ligou, nunca mais. Isso aí é um problema que a gente tem também, que assim, a população quer que nós chamemos, tá ligado? Todo mundo faz. Por Ninguém qualquer quer coisa. Acontece qualquer coisa, tá, mas esses dias tinha um cara que estava, um vizinho de uma mulher que estava tentando invadir a casa dela e ameaçando ela, e xingando ela, e ela ligou para nós acionar a brigada militar, mas só que daí tu não sabe o que está acontecendo ali, né? E hoje tu tem que ter o registro, senão é tu que vai registrar, e se não estiver acontecendo aquilo que foi dito. E daí eu passei por mensagem e não via o WhatsApp, porque nós temos o WhatsApp deles ali também. Eu passei, não, uma mulher ligou para nós, dizendo que está sendo ameaçada pelo vizinho, expliquei toda a situação e passei o endereço, se puderem, né? E daí depois a mulher me confirmou, não, a gente foi lá, foi resolvido. Eu passei o nome da pessoa, o carro, que era tudo direito, né? Mas é complicado, né? Mas assumiu o risco Claro. E não encontrou nada. Talvez fosse mais fofoca ali deles, ali, ou medo, mas ninguém achou arma, ninguém viu arma nenhuma, não houve nenhum tipo de. E a gente sempre fica com esse medo, com esse receio, né? Putz, tu chamar, obrigado. Realmente os caras eles não gostam muito se tu chamar eles à toa, assim. Outro dia aconteceu a situação da rodoviária. Rodoviária sempre, né? A gente consegue ter acesso das câmeras ali quando está de serviço. Então tu vê se estão fazendo alguma coisa ou não. Naquele ato eu vi, ó, tá acontecendo, eles estão ingerindo drogas. Então mesmo, então acho que vai lá. Foram lá, pegaram, abordaram, prenderam, sei lá o que fizeram. Mas eu vi que estava acontecendo. Vi também que eles tentaram esconder quando me viram na brigada.
jogar no lixo, jogar não sei o quê, e já passei o Vai infância. tocar aguentão os caras. Mas essa eu vi, né? Não tem nada pra fazer hoje no plantão, eu vou fazer. Eu não estou fazendo festa, eles vão ser foder. Primeiro sábado de noite, mas não tá. Mas é isso. Sempre tem que ter certeza do. E isso é muito difícil. E, não sei, cada um tem um procedimento. Eu confesso que eu sempre fui muito medroso, sempre quis evitar esse tipo de conflito. Eu sempre tento evitar o conflito ao máximo. Então eu tento conversar, eu tento resolver. Se eu não vi com certeza, eu não vou fazer, porque senão eu vou entrar em conflito com outro órgão de defesa. Então, mas cada um tem uma maneira de abordar, cada um faz o seu treinamento, faz o seu tem o seu tipo de perfil para usar. Tudo meio parecido. Mas a gente sempre tem que ter um pouquinho de receio e de medo de certas situações. Se tu não viu, não tem como tirar por ninguém. Né? Um relatório jamais, eu acho que não existe procedimento nenhum. Ah, mas eu acho que ele bateu ali, eu acho Poder escrever ali a eu acho que ele não deu o pisca-voador, eu acho. Não viu, não pode falar. E aí vai da concentração também. Eu sinto que às vezes sou uma pessoa que estou totalmente desconcentrada pela questão do sono. Às vezes eu faço plantão, toco direto no outro dia, trabalho na Câmara também, então eu faço 12 horas de serviço e vou de manhã lá para a Câmara e só vou voltar para ter um descanso depois da 1h. Então às vezes tu vai ver coisas que tu não tá vendo. Mas é o sono falando mais alto. E tá. Acontece. Mas sempre é bom. Eu sempre falo, às vezes não é relacionado ao assunto, mas se preparar no dia antes, tentar serviço, descansar bem, orar, alimentar, todas são questões que vão aprendendo também para a vida de cada um. Eu sei. Bom, a minha parte de hoje era isso aí, era sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Ficou uma legislação especial de crime de racismo, que é uma coisa que foi atualizada da lei agora. E eu vou deixar um material com vocês aí, depois não sei se o João vai querer que a gente converse mais, porque são situações, hoje em dia, em qualquer setor público ou privado, de poder vir a acontecer algum tipo de situação, ou conosco, ou com a pessoa que está sendo atendida por nós, no caso, né? Em qualquer área, seja trânsito, seja militar, seja privado. Porque hoje em dia existem várias legislações de amparo a esse tipo de crime, que não é só, a gente tem que entender ali do racismo, que não é só questão de raça, assim, agora ele abrange todos os outros tipos de coisa, né? E Tolerância religiosa, procedência nacional, e agora foi colocado, equiparado a crime de racismo, homofobia e transfobia. Então não vai ter uma coisa específica para cada um, vai ser tudo equiparado a racismo. E racismo é um crime inafiançável, então dá um maior BO, resumindo assim. Então vai acontecer situações de pessoas que vocês abordarem de se sentir, vocês fizeram isso porque eu tenho esse tipo específico de situação e aí vocês estão se encarnando. Aqui vai acontecer muito assim, ó, que acontece bastante, que a gente passa, dos inimigos da política. Também. Porque essa prefeitura de merda está precisando de dinheiro, por isso que vocês têm. Mas graças a Deus que lá no partidário não é crime ainda. Não é intolerância. Bastante, pessoal, entendeu? Não existe crime de intolerância a partidos políticos. Por enquanto, né? A gente está aqui, mas por enquanto não tem. Mas vai que Mas vai que vem a ter. E até uns palavrão novo, eu invento para te xingar, né? Vai xingar o cara. Aí eu vou deixar com vocês esse material aí.
No caso, se tiver outra oportunidade, uma mulher vem falar chamada sobre essa. Podridas, que não Vai era debater Podridas. mais sobre a... Os podridos. Tinha se dando assim, cara. Não, vamos montar uma banda. Vamos lá, podridos. Podridas. Tava numa gripe ou melhor? Não, acho que eu tava bem, cara. Daí depois de tarde eu começou só a sair água. Daí depois, Agora esse depois negócio fica aquela com- coisa. Calorão. Sim, acho que foi do solar, só de ficar pegando do solar. Sei lá. Eu já devia estar meio mal mesmo. Não foi só do sol, né? Também essa semana passada passei mal na pequena garganta. Eu Estou até agora com o nariz A garganta escorrendo. também ficou meio fechada, assim, isso aqui todo dolorido, problema, a testa, assim, uma pressão na testa e assim nos olhos. Ficou assim, uns... Nossa, tá louco. Eu me lembrei que aqui, nesse material que vocês vão ter aí, fala do racismo, fala a diferença do racismo e da injúria racial. Né? São dois tipos. Interessante. Sabe, se eu tivesse fazer um resumo, aí vendo um pouco do que eu fiquei aqui, desculpa por isso, eu entendi assim, tipo, quando houver algum ato infracional, uma coisa que a gente identifique que seja menor, e que seja por grave ameaça, ou dano, alguma coisa assim, é a polícia. Polícia direta. E aí depois eles dão os próximos andamentos a partir dali. Né? Se for alguma coisa assim que é tipo mais ameno, a gente pode chamar diretamente o conselho tutelar. Ou os pais. Ou Tem os a autonomia de chamar os pais. Tu tem que entregar o responsável. Eu chamaria o conselho tutelar por causa do termo circunstanciado. Porque aí eles vão fazer a entrega real de que assim, ó, eu, fulano de tal, recebi o adolescente que infrator. Mas nós poderíamos inventar. Mas vocês podem entregar para os pais, mas no relatório de vocês tem que ser encaminhado a algum órgão que vá chegar ao conhecimento do Ministério Público de que aconteceu um ato infracional. No caso, Grave ou não grave? No caso, seria tão válido também nós pegarmos algum tipo de documento que podemos criar na hora, Nossa. imprimir e pegar dos pais, ó, nós recebemos. Não, na verdade a gente tem um documento. Tudo que é ocorrência que a gente vai entender, a gente tem o nosso Tem uma coisa documento. assim, aí que a gente faz- A gente pega a assinatura e Pode essa o assinatura número do documento. Pode esse pegar documento- os pais, pega isso aí por escrito. Tá, Isso aí é para nós, no caso, para nós aqui interno. Mas saber esse o que que documento ele é aconteceu. encaminhado a algum... Esse documento vai estar para tirar qualquer dúvida, para explicar exatamente o que aconteceu e o que foi feito Tá. e todo. Ele serve Não se para amparo, mas ele serve para fica ali. Fica aqui na divisão de trânsito. Mas a parte administrativa não encaminha para dar procedimento à situação, mesmo Não. que não seja. Não, porque a gente não pode levar ninguém ou para a delegacia. Não ou levar, mas eu digo falar. assim, ó, tu fez e tu teve o discernimento assim, ó, não, vou liberar, liberei, entreguei, Não, é que se fiz o chegar... documento, mas o encaminhamento eu digo assim, ó, administrativo no caso, não tu como agente, mas a tua base administrativa, direção, alguma Porque coisa, assim, ó, porque nós... deveria apresentar até 24 horas ao Ministério Público. Porque É que nós justamente se ele comprar uma coisa de muito melhor potencial ofensivo, alguma coisa assim, de repente, por isso que não se passa, entendeu? Aí também eu geraria uma dúvida assim, Não. porque alguma coisa pode ser uma criança que está ali na rua gritando, aí tu imagina, tá, tu vai ali, pega, entrega para os pais, faz todo o procedimento. Aí chega aqui e mandar para o Ministério Público, Não, chega para o Ministério Público, Mas é que tem coisas que não é com nós, tipo, mas uma é que criança gritando, bagunçando ali, não Tá, tem nada. mas aí eu dou um exemplo Nós assim, vamos chamar a jogada. a criança metegil, tá tentando fugir, foi atropelado ali, ou encostou uma bicicleta, bateu alguém, sei lá, machucou. Não, mas aí tu resolveu encaminhar essa demanda do Ministério Público que não foi nada. Uma bicicleta, ela atravessou a rua, estava fugindo de casa. Aí o que acontece? O Ministério é provocado, provoca o Conselho Tutelar para lá visitar aquela situação e lá eles identificam que naquela família existe um problema social que é de abuso, não sei o quê. Mas o que desencadeou foi ali que a bicicleta encostou nela e algum órgão pôde ter acesso àquela família ali e conseguiu identificar uma demanda. É óbvio que 99 dos casos não vai ter isso. Mas às vezes, entendeu? Às vezes a gente vê, tá olhando muito filme isso acontecendo. Mas pode acontecer de ter uma demanda específica numa coisa. De repente a criança, para ver se o público estava fugindo de uma situação de perigo, mas ninguém sabia, aconteceu uma coisa e aí foi provocado
outros órgãos que conseguiram identificar alguma coisa. Não é responsabilidade de vocês, é óbvio que não. Não, o que nós vamos ter que fazer é chamar o Conselho Tutelar ou a Brigada Militar. Principalmente Mas a Brigada é que Militar. se errar, erra pra mais. Isso de repente tem situações que dá tempo pra pegar a criança e deixar na casa dela. Chega, e não é recomendado o cara fazer isso. Né? É. Não é recomendado o cara acho, fazer isso. Ah, não. Isso aí tem já o Conselho Tutelar que é responsável por fazer isso. Mas aí tu chamou. E aí tu lavou suas mãos. Porque até tu dar carona com menor de idade, tu já entendeu. Já coloca em risco. Já é um troço. Aí se acidenta, que está dentro do carro e já dá uma É. merda. E tanto que nós nem podemos dar carona para ninguém na DTR, já é um. Tá no. Né? Mas. Não, mas tu tem razão. Tá? Se a gente chama o Conselho Tutelar. Chama. Sempre vai ter alguém de plantão. Ah, não, é que ele me questionou uma Mas hora no caso, se assim- caminhava ou não. Né? É. No caso, assim, por exemplo, uma criança ali sofreu um acidente, tá praticamente morrendo. Ambulância? Ambulância. A gente, E- não, a gente não pode mexer numa vítima jamais, ainda mais para acidente. A pessoa vai ter que ficar quieta ali, não, só E vamos. o hospital vai provocar o conselho tutelar porque não Chamar pode o- fazer nenhum procedimento sem ter um responsável ou alguém tutelado Porque para. assim, ó, quando acontece um acidente, nós estamos chegando na viatura, o que tá com Nenhuma o celular cirurgia já tá pode ligando. acontecer. Já tá ligando pro SUS, o outro tá dirigindo, o outro já desce, já vai fechando a rua, já vai social ali pra porque nós nem tocar na vítima, nós podemos, nem treinamento de primeiro socorro. plantonista, que seja. Então nós só vamos ter que orientar a pessoa a ficar ali quieta, na mesma posição que ela caiu, ela fica. São pouquíssimas coisas que dá pra fazer, né? Tipo, salvo, né? Por exemplo, tirar um capacete, se o capacete tiver se tiver a presilha estiver afogando a vítima, né? Sim. Levantar levemente a cabeça do chão, botar uma coisa menos de tantos centímetros, né? Claro, isso aí Isso aí já é uns treinamentos porque nós mais- vamos ter, eu acho, um treinamento Eu acho sobre que os é- primeiros socorros, né? Que É são bem bem complicado, complicados, é né? bem complicado isso aí. E tu me Não, chama, sempre né? tem, sempre tem. A gente sempre, ó, não se mexe, fica aí, fica, né, fica que a quieto. maioria das vezes dá só Um já vai assusta a ligando. pessoa para ela ficar quietinha e tá, beleza, ambulância. Nem um dia nós estávamos na esquina da Viva e atropelaram uma mulher ali na Coronel. E daí eu dei lá da esquina e eu vi que tem um xisme lá, ó, um trânsito parado lá, vamos lá, e daí de longe eu já vi que estava uma pessoa estirada no chão. Eu já peguei o celular e já liguei já para Aí desceu, fechou a rua, isolemos ali. Um outro Porque estudo não tem em casa ali, orientando o eu pessoal, poderia se tiver ver. curioso ali, por favor, não dá espaço aqui, não se mexe, orientando aqui para não se mexer. Não sei se né, foi tu que esperar. atendeu, Rodrigo, mas aquele específico que teve pimenta rosa ali, a porta do carro que abriu e pegou a moto com a criança. Ali. Não tá nesse dia. Mas ali é um estudo de caso que serviria para nós, né, a situação. Eu acompanhei aquilo pelo monitoramento de câmeras, porque estava aberto as câmeras e eu consegui enxergar o que aconteceu. Fui olhar. Mas é uma coisa que um acidente tu jamais vai imaginar. O pessoal vai sair, abriu a porta, pegou na moto e aí caiu a criança. E o outro carro já foi, e já poderia ter passado por E cima. outra coisa de acidente, o nosso, quando tiver vítima, vai ser sempre a Brigada Militar que vai ter que fazer os procedimentos. Nós só vamos fazer o nosso administrativo ali, não. A gente atender um sinistro de trânsito com vítima, explicando sempre o que aconteceu, né? Tudo o que aconteceu, o que nós fizemos, chamamos a Brigada Militar, chamamos a ambulância, explicando tudo que a gente fizer, a gente vai sempre fazer um documento ali, que vai estar o nome dos agentes que estavam, a matrícula, né, tudo ali para já depois ter alguma dúvida, nem precisar ter ligado, vamos já olhar ali e saber o que aconteceu. Em acidente com vítima, nós só vamos cuidar da parte ali chamada. E quando não tem vítima? Quando não tem vítima, a gente tem que. Primeiro passo é ver a habilitação, o documento do veículo e liberar a via. Né? Primeiro de tudo é liberar a via, assim, o trânsito tem que fluir. Então, por causa que se a gente não está no acidente, tu não vai poder, é o que as pessoas vão falar. E sempre vão ter os dois querer ter razão, né? Então tu vai ter um documento ali que tu vai botar as informações dos dois veículos, né? Aí dos condutores e a versão de cada um. É simplesmente isso que a gente vai poder fazer. Eles vão dar a versão e a gente só E vai aí escrever. se os carros
ainda se movem, eles podem levar os carros embora. O carro, claro, se está tudo legalizado ali, se não tem problema nenhum. Guincha só quando tiver... Se tiver o veículo atrasado, se não aparecer um condutor habilitado para retirar o veículo, né? O licenciamento atrasado, que é o mais comum, né? Que pode acontecer bastante. Não pode estar circulando o veículo com licenciamento, aí a gente tem que guinchar. Tudo isso com doses de depressão dos não. Xingamento, não devolvido ali, entendeu? Eu estava falando desse outro material que eu trouxe para vocês ali, que é sobre a legislação do racismo, que está mais aprendendo agora. É para esse tipo de situações, que algum tipo de situação que pode vir a ferir os direitos humanos. Que vai acontecer em qualquer situação ali, a pessoa se sentir desrespeitada. Por N motivos, às vezes está fazendo o procedimento correto, mas ela vai achar que E assim é é perseguição né? pela condição dela, seja de raça, cor, religião, Assim a gente vai ter que ter muita educação e nunca tirar lado por ninguém. Entendeu? Você não vai poder tirar lado por ninguém. Tem que ter muito cuidado nisso aí, porque né? Tu não viu. Então, tentar resolver o problema entre as apesar partes. de tu estar vendo como aconteceu ali, não. Isso aí a gente acalma. Tem os dois ali, tem que tentar afastar eles, um fica de um lado, o outro vai com o outro para lá, entendeu? Não deixar eles juntos, porque senão começa a bateção de boca ali, quando vê, já vira um inferno. Né? E é horrível, porque tu tem que preencher um monte de coisa ali, é ruim, cara, é terrível. Quando acontece acidente é a pior coisa que pode acontecer. Tu tem que dizer o que estragou no veículo. Quando não provocado, Rodrigo, é uma questão que eu tenho também. Quando não provocado na hora do acontecido, tem quanto tempo depois para... Tu tem 30 dias. Mas aí tu tem que ter cercado de testemunhas ou... Claro, quanto mais informação tu levar, mas tu pode fazer o BO 30 dias depois. Não precisa fazer na hora, tu pode fazer até online o boletim de ocorrência na delegacia. O ideal sempre nos acidentes é tentar se acertar, né? Por isso que já é... tipo, muitos acontece, debate e tu já sai xingando a pessoa, daí a pessoa já se revolta e já não vai querer pagar. Aconteceu depois de acontecido, não adianta, cara. Tem que ter a calma e tentar. Eu tinha essa dúvida porque já aconteceu comigo isso. Eu tava no posto, meu carro estava estacionado e outro saiu e eu estava lá dentro, me bateu. Aí quando eu escutei o barulho, fui lá e falei, não acredito. Claro. Aí fui lá e o cara conversou numa boa. Ver o que vai dar aí, aquela coisa toda, me deu o telefone dele. Tu pode chamar na hora ali, se tu quiser, o ideal é sempre chamar na hora, né? E aí já fica documentado. Confiei na palavra dele na hora, mas fiquei com aquele pé atrás, depois, depois, não sei, esse cara, será que eu vou poder? Porque Vai poder 30 ainda bem dias. que foi embaixo de câmera, tudo tinha. Sim. 30 dias depois ainda tu vai poder fazer o boletim. Mas aí no outro dia eu mandei mensagem, mandou ir na oficina, Porque assim a gente vai na delegacia. Quando Quando nós vamos na delegacia levar o pessoal para fazer boletim de ocorrência lá, porque tem vezes assim que, entendeu, tá um tumulto ali, que tem um sistema, o cara fechou em 3 carros ali. Como é que nós ia ficar 4 horas preenchendo papelada e coisa ali, o que a gente optou? Não, vamos todo mundo lá na delegacia e vamos fazer o boletim de ocorrência lá. Entendeu? Daí eu convido as pessoas já para por causa que assim mesmo nós fazendo o documento aqui, porque a gente faz uma certidão do acidente, o cara vai ter que, para ter valor legal para poder ir para frente, o cara vai ter que ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Esse documento aqui é só para ter as informações dos veículos, dos condutores e o que é que aconteceu ali na versão deles. Né? Porque eles vão ter que fazer um boletim de ocorrência. Então a gente pegou para economizar serviço para nós, a gente orientou, vamos lá na delegacia, vamos. Já faz todo o procedimento. Já faz lá de uma vez, mas só que nunca eles querem fazer, eles sempre querem que o pessoal se acerte, entendeu? Por causa que quando vai, se isso vai para a justiça, isso aí demora e tem toda, né? Esse o ideal é o pessoal tentar se acertar ali na hora, né? Nela. Só pela seta. Também o calorão, né? Não é fácil. Mas aí vai fazer ter. o uniforme de short, né?
Chego em casa. Aqui, ó, parecendo- puxa essa camiseta, mano. Cara, eu não consigo usar a camiseta mais no verão. Eu não consigo dormir depois com os braços ardendo no Eu sol. não vou conseguir. Eu não passo com o teu corpo, Não, nossa. não adianta. De manhã quebrou uma caminhonete ali no sol, ficamos metade da manhã ali no sol balizando. Ah, é, tem. Mas o cara tem que ficar no ônibus, só. 15 para as 8 era. Saímos dali 8, não, 15, 15 para ser 9 e pouco. Quebrou, parou, aí a gente colocou os cones ali e ficou esperando os caras tirar dali. Aí veio, foi aqui, a caminhonete do chegou aí veio outro cara ali, conseguiu arrumar e foi. Mas eu tinha falado, se não tiver como arrumar, vou ter que arrumar. Aí já é Tava outra louco pra guinchar ali com a caminhonete de casa. A caminhonete parou ali e falou, vamos guinchar. Aí não, vamos esperar, Dava nem É pra que empurrar. tem, Não tipo, dá, não, não quebrou dá. a balança, trancou no meio da rua, no meio Como da- acontece isso, né, cara? Acontece bastante. Nossa, no Né? meio da quadra, no meio do cruzamento. E agora no forte do verão vai começar a pegar fogo em carro, dar pane em carro. As por milhas causa são do calor. Ela não vai ser no nosso Depende, serviço. Rodrigo. Vai ser sempre no serviço dos outros. Agora é só hora deles. Gabriel tem que ser benzinho. Não, mas acontece. Na João de Sempre Caxias, acontece. uma caminhonete perdeu o tanque de combustível lá na esquina do Dio ali, da PE, e foi parar lá 10 para perto, 7. lá perto do Mercado Charal, parou a É. caminhonete. Não, mas Ligou. esses tempos nós estávamos na esquina da ponta ali, quando vê, soltou um pneu, cara. Acertou um pneu do carro lá. Ou um carro, o cara esqueceu de deixar o carro engatado também, o carro saiu andando sozinho. E eu e meu colega atrás do carro tentando parar o carro. Nós passeamos pelo carro, esse carro não tem motorista. Parei no carro, liguei a mulher e saí aqui para tentar parar o carro e o carro você foi. Podia ter acontecido uma coisa grave ali, né? Não, Não, acontece hoje cada eu não aguento uma. mais, cara, já deu, acho que já tem umas 10 ocorrências. Dá, não. Por 4 horas, sim. Não é. Fechou a briga, então. Era isso? Seu pastel. Tá. Eu vou passar meus. Agora tem que descansar, que é certo que tem mais de novo. Sim, vamos lá. Ah, não deu pra nós. Eu faço depois disso. Só trazer o que ou podemos fazer assim, ó. Quer fazer boia já. Ah, gente, é ser humano, né? Ó.